Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Ginástica laboral. No mundo inteiro, inúmeras empresas adotaram nas últimas décadas a chamada ginástica laboral, destinada aos funcionários em seus locais de trabalho. No Brasil, esta prática ainda não é conhecida por grande parte da população. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversa ao vivo com a fisioterapeuta Ana Carolina Tonholo. Bom dia, Ana, seja bem-vinda ao quadro Viver Bem. Bom dia, Ana, queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão relacionada à ginástica laboral, a quem ela se destina, o que pode ser dito sobre esse assunto, até porque a palavra laboral, às vezes, as pessoas não sabem o que significa. Então, a ginástica laboral nada mais é que exercícios físicos no ambiente de trabalho, que não é um período longo, no máximo entre 10 e 15 minutos que é realizado os exercícios, e a ginástica ela tem como benefício a melhora, não é a melhora, ou a prevenção das lesões por exercício repetitivo. Porque na maioria das empresas isso acontece com o funcionário, né? Entendi. Quer dizer, quando a gente pensa em ginástica, muitas vezes, Carolina, a gente pensa na pessoa colocando uma roupa de ginástica, indo para academia, indo para um parque ou indo jogar bola. Não é isso? E no caso da ginástica laboral, a pessoa com a roupa de trabalho dela mesma, ela consegue desenvolver? Isso. Tanto que a ginástica laboral, ela não pode transpirar, o funcionário não pode cansar. Então tem que ser exercícios leves, compensatórios, que vai ajudar ele não ter essas lesões e vai proporcionar um bem-estar para o funcionário. Ele vai trabalhar mais contente, não vai ter aquele estresse do dia a dia, porque ele vai ter aquela pausa dele de 15 minutos para fazer uma atividade física, um alongamento, que vai ajudar até o estado psicológico do funcionário. Por que o estado psicológico? Porque ele sai um pouco daquela rotina dele. Então ele tira aquele estresse, ele vai relaxar. Então são exercícios de aquecimento, são exercícios compensatórios e exercício relaxante, que vai ajudar a todos esses aspectos do funcionário. Entendi. Por exemplo, se a pessoa trabalha lá na casa, vamos dar esse exemplo, numa bancada, e uma outra pessoa trabalha no escritório sentada diante do computador. Os exercícios, nesses casos, eles são os mesmos? Não, são exercícios diferentes. No início da jornada de trabalho, ele vai entrar às 8. Então, às 15 para as 8, o profissional vai lá, vai passar os exercícios de aquecimento, para ele começar a jornada de trabalho. Então, esses exercícios podem ser os mesmos. Aí, durante o dia, lá pelas 3 horas da tarde, mais ou menos, depois do almoço, vai ser os exercícios compensatórios. Então, se a pessoa está sentada, trabalha em frente ao computador, ela digita muito, usa muito o braço. Então, é feito exercícios mais voltados para essa região. Braço, dedos, punho, para dar uma aliviada nesse uso, né? E se a pessoa trabalha lá com peso, igual você deu o exemplo da casa, com peso, então tem que ser mais exercício para lombar, para as pernas, que a pessoa fica de pé, carrega peso. Então são exercícios focados dependendo da área que o funcionário está trabalhando. Agora, uma empresa, vamos ainda continuar na casa, é uma empresa que tem vários tipos de funcionários. Setor de escritório, tem ali o setor, né, que produz, não é? No caso, os vasos sanitários. Aí o profissional, ele tem que estar atento a essa realidade de cada funcionário? Tem que estar atento e passar a ver quais exercícios serão mais benéficos para esse funcionário. Então, se ele está lá no escritório, ele vai no escritório, vê quais são os movimentos repetitivos que esse funcionário faz, vai lá na parte das louças e vê quais são os exercícios para estar trabalhando num plano de atividades físicas referente a esse funcionário, que vai proporcionar melhora para ele. E no Brasil tem lei que obriga determinadas empresas a terem esse profissional? E o profissional é o fisioterapeuta ou é o professor de educação física? Quem é aqui? Pode ser tanto fisioterapeuta quanto educador físico.
Lei ainda não tem. Hum, Tá saindo esse E-Social, mas para a parte ergonômica. como que funciona? A parte ergonômica é que a gente vai lá, avalia a cadeira, avalia a postura, avalia a altura do computador, peso das peças, como exemplo da ICASA, se está dentro da norma da NR17, que é a norma da ergonomia. Então, essa lei está entrando em vigor agora, que todas as empresas terão que fazer. Mas a ginástica laboral aí vai de empresa, que seria ótimo para todas as empresas, que aí diminui atestado, diminui as lesões, afastamento por lesões de repetição. Exato, porque o problema que dá em um funcionário, se tem 100 naquele setor da fábrica, Vai dar no 100. né? E se tem um sendo afastado, você vai ter 100 sendo 100 afastados. afastados. E você acha que o empresário brasileiro ele está ciente disso? Ele está enxergando o benefício da ginástica laboral ou ele ainda, digamos, quer economizar? A maioria ainda quer economizar, de verdade. Alguns pensam sim no funcionário, até porque o funcionário estando bem, a empresa vai estar bem. A empresa vai fluir, o trabalho vai fluir, Produtividade a vai produtividade aumentar. aumenta. Uhum. Então, tudo isso auxilia. Mas alguns ainda não pensam dessa maneira, dessa forma. Entendi. Agora, ele economiza se ele contratar um fisioterapeuta ou um professor de educação Ele física. vai economizar, porque vai diminuir os afastamentos, que seria um benefício para ele. Ele não vai ter esse gasto de ter o funcionário fora da empresa. Vai ser benéfico para ele mesmo, que o funcionário vai estar lá, vai estar bem, vai estar gostando de trabalhar, sem lesões. Ô, Ana Carolina, a questão do prevenir ainda é o melhor remédio, É né? o melhor remédio. Não deixa cair o funcionário doente, não é? Não deixa ter essas lesões, a famosa LER, Uhum. que é por exercício repetitivo, é bem melhor a prevenção do que depois vai ser bem pior. O funcionário vai ter que afastar, porque ele vai ter que tratar, vai ter que mudar de função, se for o caso. Então tem mais problemas do que se for prevenir. Agora, a ginástica laboral ela é feita quantas vezes ao longo do dia de trabalho? O ideal seria fazer no início da jornada de trabalho, no meio, durante o dia e no final, para ir embora. Que aí seriam as fases que eu falei um pouco antes, que é o aquecimento, para começar a trabalhar, compensatória, que são para ver os exercícios que fazem durante a jornada de trabalho, como digitação, por exemplo, que você compensa esse exercício repetitivo, e no final do trabalho, que é o relaxamento, que aí você vai diminuir o estresse, vai embora para casa mais relaxado. Então, o ideal seria esses três períodos. Agora, se no Brasil ainda está engatinhando a questão da ginástica laboral, que análise que você faz em outros países do mundo? Europa, Estados Unidos, como que você vê? Tem bastante procura lá. Lá eles focam muito na atividade física. Então, quanto a isso, lá eles não têm problema. Sempre que você procura, você vê na internet as coisas, todas as pessoas, eles fazem atividade física. Você vê nos parques municipais, nos parques, eles procuram ir até a atividade física. Então, acho que aqui o Brasil ele é meio acomodado. A consciência ainda não está... Não tá pegando muito ainda. Para isso, a importância desse tipo de entrevista. Sim. O quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, trazendo aí a profissional, a fisioterapeuta, para falar sobre esse assunto. Sim. E fazer com que os empresários entendam que se eles querem ganhar em produtividade, em qualidade de vida, eles têm que investir em ginástica laboral. Já diz, é só mudar um hábito. Mudando uma coisinha que você muda, você já ganha lá na frente muitas coisas que você poderia perder, né? Ô, Ana Carolina, mas já que às vezes o empresário não está tão preocupado, às vezes, com a saúde do funcionário, falando para o funcionário, o que ele pode fazer para evitar esses problemas? Vamos começar com uma postura. Por exemplo, que dica que você pode dar para as pessoas? O funcionário sempre, não só o funcionário, mas para qualquer outra pessoa, ela sempre tem que se reeducar.
Não adianta a gente ir fazer um tratamento de postura, fazer a reeducação postural, se a gente não se reeduca. É igual a alimentação. Se a gente não se reeduca, não vai melhorar. Então, sempre estar atento na altura do computador, ver se está forçando muito, ver se o pescoço está muito baixo. Tá sempre ereto, que é a postura que ninguém consegue ficar, né? Que sente aquela dorzinha. A gente esquece e volta, né? Já vai no relaxamento. Tá sempre encostado, com a coluna sempre encostada no encosto da cadeira. Manter os pés sempre com aquele... O ideal seria ter aquela rampinha, para os pés não ficarem apoiados no chão. Tem sempre estar um pouquinho mais elevado, por conta de vascularização da perna e tudo mais. E sempre tá tomando cuidado com isso. E o funcionário, ele pode parar 5 minutinhos, fazer um alongamento nos dedos, por exemplo, do escritório, dar uma alongada nos dedos, sentado mesmo, não precisa levantar. Alonga o pescoço, tira aquela tensão dos ombros, alonga punho, braço e pronto, voltou ao trabalho. É criar o hábito, não é? Criar o hábito. É possível permanecer ereto durante todo o dia? Vai chegar uma hora que a própria musculatura ela vai relaxar, certo? Por isso que relaxou, tem que ter aquela, como se fosse um choquinho, tem que voltar. Porque a peito musculatura, pra fora, peito barriga pra pra fora, barriga pra dentro. A musculatura estando forte, você não vai relaxar. Você vai sempre criar o hábito de ter a postura, aí você vai andar correto, vai sentar correto, e vai sempre estar ajudando, né? E para quem trabalha em pé, eu vejo alguns funcionários de lojas aqui em Andradas ficam o dia inteiro em pé. Eu penso, meu Deus do céu, será que é correto isso, sabe? É meio cruel, não é não? É cruel demais, até por conta da vascularização da perna. Quem trabalha muito tempo em pé, é mais fácil ter o linfedema, que é os pés inchados, porque não tem aquela circulação, tá sempre de pé, força muito a postura, força muito o tornozelo, joelho. Então sempre tem que estar, mesmo em pé, vai lá, gira o pé, faz um movimento de bomba, tenta alonga. O alongamento, ele é remédio, não é? Alongamento toda hora. Se você quiser puder estar alongando em qualquer momento. Na hora que acorda já é bom ir alongando ótimo, em casa? Ótimo. Levantou antes de levantar da cama. Já dá aquela alongada nos braços, no pescoço, na coluna. Vai começar muito bem o dia. E já está prevenindo esses problemas de Já está lerner. prevenindo. Interessante. Agora, aí no caso das bancadas, você tem ali um funcionário de 1,90 m e você tem um funcionário de 1,60 m, 1,65 m. Como que se resolve esse problema? Aí é a parte da ergonomia, que a ergonomia entra. A gente vai, avalia a empresa, como exemplo a Icasa, a gente avalia, vê o funcionário. Se o funcionário for muito alto, a gente tem que ver todos, né? Porque normalmente são vários funcionários na mesma bancada. A gente tem que ver. E porque na NR17 ela tem uma altura que tem que sempre seguir aquele padrão. A gente vai ver, procura o funcionário. Se a bancada tiver ideal, a gente vai procurar meios que esse funcionário não vá fazer tanta força para levantar uma peça, por exemplo. Vai pegar em 2 funcionários, vai diminuir, vai usar um carrinho, para ele não fazer tanta rotação de coluna, que é perigoso, que é prejudicial à coluna, e vai ser benéfico para ele, né? Entendi. Ana Carolina, eu tenho visto também, principalmente quando eu estou assistindo alguns vídeos no YouTube, uma propaganda de uma empresa que vende como se fosse uma tira que você coloca no meio dos braços e ela volta a postura no seu lugar. Você chegou a ver isso? Já. O que é isso e funciona É esse como trem? se fosse o colete, né? Isso. Um colete. O colete, ele não é tão bom. Por quê? Porque o colete vai fazer a função do músculo. Então, o músculo não vai trabalhar. A hora que você tirar o colete, o músculo vai estar relaxado, mais fácil ter lesão. Quer dizer, a pessoa ela tem que ir por conta dela, ela tem que ir acostumando. Tem que ir acostumando, ela tem que força. fortalecer a musculatura, que é a musculatura forte sem lesão. Agora, você vai usar o colete, ele vai ser como uma órtese. Você vai, tipo, quem tem tendinite, usa o tensor para a mão ficar paradinha lá e diminuir a dor. O colete, você vai pôr o colete, o músculo vai ficar relaxado, porque tem ele para sustentar a coluna.
Tirou, o músculo tá lá relaxado, ele não tá forte. Então vai ser mais fácil de ter a lesão. Então o colete não é tão... Vamos forçando mesmo, né? A gente mesmo a nossa postura. Isso, fazendo atividade física, indo na academia, procurando tanto a gente, profissional da fisioterapia, para reeducar. O Pilates é muito bom. Pilates não chegou às empresas pelo jeito, né? Mas não. Mais recuperação. O Pilates é como a gente diz, a gente faz a fisioterapia, que é a reabilitação, encaminha pro Pilates, que é você vai manter para a vida inteira o Pilates. É bom, não é? É. Estrala tudo. É muito bom. Ana Carolina, existe algum tipo de contraindicação nessa questão de ginástica laboral? Determinado tipo de funcionário tem que ficar mais atento? Uhum. Na empresa, antes de começar a ginástica laboral, é feita uma avaliação. A gente tem que saber se o funcionário tem problema na coluna, se tem hérnia, se tem... hipertensão também tem os riscos, porque a atividade física, se for muito pesada, a pressão vai aumentar. Então tem que tomar cuidado. Hérnia de disco, tem alguns movimentos que se fizer, vai piorar ela pode extravasar. Então tudo isso tem que ter um controle, o profissional tem que estar avaliando. Então aí nesse caso tem um exercício específico para aquele funcionário. Certo? Mas caso contrário, todos juntos, porque são exercícios leves. Esse funcionário pode até fazer junto, vai fazer junto com a equipe inteira. Só que aí o profissional vai estar de olho nele, passando alguns exercícios para ele. É interessante que chegou a tecnologia. Antigamente as pessoas trabalhavam no campo, né? Há 100 anos atrás todo mundo trabalhava na roça. E de 90, 80 anos foi surgindo primeiro o automóvel. Depois as empresas foram se modernizando com maquinário. Chegou um ponto que o esforço físico ele já não é exigido para a nossa sociedade e estamos pagando preço por isso. Então a mentalidade tem que mudar. Tem. A gente tem que se conscientizar e ver que o nosso corpo precisa de cuidado. A gente tendo a musculatura forte, pensando nessa reeducação postural, a gente evita muita doença e muita lesão mais para frente. Tem o alongamento, não é? E o alongamento. Palavrinha mágica não também, só né? o alongamento, mas o exercício físico, que ele vai aquecer a musculatura, que ele vai fortificar a musculatura, né? E aí somado a boa alimentação. Ajuda. Aí a pessoa pode ficar tranquila. Resolve 99% dos problemas. 99%. Né? O resto, aquele 1%, se dá um outro jeito, né? Muito obrigado, então. Eu esqueci de perguntar alguma coisa importante? Você acha que... Acho que a gente já chegou a todos os pontos importantes. Tá bom. Obrigado pela participação aqui no quadro Viver Bem. Eu que agradeço. Nós conversamos, então, com a fisioterapeuta Ana Carolina Tonholo. Ela participou do quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, para falar de ginástica laboral, uma realidade que ainda não chegou a um grande número de empresas aqui no nosso país. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas, como nós dissemos, e vai ao ar todas as quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio.